Vamos começar o culto? Vou pedir Regina para orar, agradecendo a Deus pelo nosso tempo aqui. E vamos orar para que os outros consigam fazer a boa conexão, né? Chegar a tempo aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, a tua palavra diz: bendiz a minha alma o Senhor. Amém. E tudo quanto há em mim, bendiga teu santo nome. Deus, eu quero te bendizer mais uma vez nessa noite. Senhor, ordenar para que a minha alma, Senhor, se alegre todos os dias em ti, porque os teus benefícios, Senhor, para com a minha vida e com certeza com a vida das minhas irmãs que estão aqui, sempre são excelentes. Senhor, na nossa boca eu não tenho nem palavras para te agradecer. Talvez o obrigada no português seja a coisa mais correta, mais completa, Senhor, a forma de te agradecer. E eu te louvo, Senhor, e quero estar sempre com meu coração grato diante de ti, Senhor, por tudo o que o Senhor é. E eu te louvo, Deus, e te agradeço que essa noite seja uma noite diferente, Senhor. Senhor, que o Senhor nos proporcione, Senhor, coisas lindas, palavras. O Senhor pode trazer visões, revelações, Senhor, discernimento. Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade no nosso meio. Senhor, pois nós queremos estar vivendo contigo de uma maneira bem viva, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu te agradeço porque a Débora está conosco. Amém, muito Senhor. Obrigada, Senhor. Desde já que eu a abençoo no teu nome, que ela seja ricamente abençoada, Senhor, mais uma vez nesse dia, porque eu sei que outros dias também o Senhor esteve com ela em todos os momentos. Muito obrigada pela vida da Juju, ó Espírito de Deus, que ela possa estar assim repousando na tranquilidade do teu Espírito. Eu te agradeço porque Ivani saiu e voltou. Glórias a teu nome, Senhor, porque eu sei que ela estava coberta com o teu sangue. E eu te agradeço, Senhor, por hoje e aqueles que ainda hão de vir, Senhor, que nada seja empecilho para que eles possam estar conosco. Senhor, vai tirando os obstáculos, vai tirando, Senhor, o cansaço excessivo, às vezes até a falta de compromisso, Senhor, mas que cada um possa estar, sim, atuante, como sentinela, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. É tempo de andarmos contigo, Senhor. E eu quero te agradecer por essa noite, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar. Minhas mãos e aleluia. Vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Minhas mãos e adorar. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Bendito é o nome do Senhor. Para sempre. Fico feliz em vir em tua Casa, erguer minhas mãos e louvar. Aleluia. Feliz em vir em tua casa, erguer Minhas mãos e adorar. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Para sempre. Amém. Esse é o nosso Glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Que a nossa boca esteja assim, cheia Amém. de boas palavras, bem dizendo, né? O nome do Senhor. E a primeira meditação está com a Ivani, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, então, com a Ivani. Amém. Glória a Deus. O texto que eu tenho aqui hoje está na carta de Tiago,
no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Aleluia. O texto diz assim, eu estou na versão NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O Tiago está falando aqui que nós devemos nos alegrar com as tribulações, que quando as tribulações vêm, são motivos de grande alegria. Ele não está falando de uma tribulação, de duas tribulações, está falando de várias tribulações. E nós podemos ficar pensando assim, mas como é que eu vou me alegrar no meio de tribulações? Não é verdade? Nós nos alegramos no meio de tribulações porque nós temos em quem confiar, que é o Senhor. Isso é motivo de alegria, porque o próprio Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, mas o fato do Senhor estar conosco é um motivo de grande alegria. Então nós devemos nos alegrar. Chegou a tribulação, chegou a tribulação para mim, chegou a tribulação para você, nós devemos ter certeza de que o Senhor já tem uma solução. Mas como é que nós vamos passar por essa tribulação de forma alegre, buscando ao Senhor, né? O próprio Tiago, ele vai orientando aqui nessa carta que ele escreveu. E uma das formas de nós passarmos com alegria é buscando ao Senhor, nesse período, mas também com paciência. Porque tem tribulações que vêm na nossa vida e parece que elas têm um período de duração que nos dá a impressão de ser algo infinito. Não vai acabar nunca isso, gente. Mas acaba sim. Acaba. E nós podemos ficar pensando também, mas por que nós temos que passar por este processo? As tribulações, elas são um processo de amadurecimento da nossa fé no nosso Deus. Porque se nós estamos no meio da tribulação, crendo que Deus é Deus na nossa vida, nós temos certeza de que virá o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor não nos bota na tribulação para nós ficarmos sofrendo, desesperados, angustiados. Deus não é mau. Deus é amor, mas nós, quanto seres humanos, precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos, como a própria carta diz, amadurecer. E depois que nós passamos desse processo, o que nós recebemos? Bênçãos do Senhor. Então, a carta e o texto é bem claro com relação a isso. Um exemplo de uma pessoa que passou por essas questões na Bíblia é o Jairo. Lembra do Jairo? Aquele que tinha filha, que estava morrendo, e ele foi procurar o Senhor Jesus? Pois é. O Jairo se encaixa nesses três processos. Primeiro, na alegria. Que alegria é essa? Jairo estava decidido. Ele ia encontrar Jesus, aquele que podia resolver o problema da filha dele. Então ele ia, essa é a alegria de Jairo, saber que Jesus estava presente e que ele ia encontrar uma solução, né? E Jairo demonstrou grande paciência. Primeiro, uma multidão que apertava ali Jesus e Jesus tinha que andar devagar para chegar na casa dele. Ainda no meio do caminho encontrou uma mulher com fluxo de sangue que fez com que Jesus parasse e desse atenção a ela porque ela foi curada. Ele viu um milagre no meio do caminho. E a terceira coisa, veio a má notícia de que a filha dele já tinha morrido. Então, o Jairo precisava manter ali, no meio daquela tribulação, a paciência de passar por todo esse processo. E no final, como ele passou com alegria, com paciência, a fé dele foi sendo amadurecida. E o que ele ganhou no final?
a grande recompensa de confiar no Senhor. O milagre, a filha dele foi ressuscitada. Hoje, nos nossos dias atuais, não é diferente. Nós estamos vivendo momentos de grande tribulação. Ficar em casa, muitas vezes, não é uma coisa assim fácil para muitas pessoas. Mas é um momento em que muitas pessoas precisam ficar em casa. Outras estão saindo para os seus trabalhos e têm que usar máscara para não se contaminar. Por exemplo, isso no caso da pandemia. Mas existem outras questões. Muitas pessoas estão saindo na rua, né, e entram, têm suas dificuldades. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos alegrar com o Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor, continuar buscando e ter paciência, porque com o Senhor, com Jesus no barco, a tempestade vem, mas nós conseguimos passar, porque Ele é Senhor. Ele cuida, Ele ama a mim, Ele ama cada uma de vocês. E Ele tem, certamente, planos para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então, façamos o que Tiago fala aqui. Perseveremos em continuar crendo no Senhor. E então, nos manteremos íntegros e nada, coisa alguma nos faltará, como está no versículo 4. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que não virá sobre nós provação alguma, tentação alguma que não possamos suportar. Mas o Senhor já tem o escape para nós. Senhor, que nós possamos estar olhando e nos alegrando em Ti, porque o Senhor é alegria, o Senhor é paz. Que possamos ter paciência, Senhor, e crer cada vez mais que o Senhor é Deus e que o Senhor é Deus capaz de resolver toda e qualquer questão. Que possamos concordar com o Senhor. E que possamos, Senhor, olhar para cada momento que estamos vivendo e com paciência e tranquilidade e fé em Ti, Senhor, possamos crescer, amadurecer para os propósitos para os quais o Senhor está nos lapidando. Ajuda-nos tão somente a passar, Senhor. E muito obrigada por esse alerta, essa chave que o Senhor nos dá hoje para passarmos pelos momentos de tribulação. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A história de Jairo é a seguinte. Jairo era um homem, um dos principais da sinagoga. Ele era um judeu. Ele tinha conceitos, ele vivia numa comunidade diferente do cristianismo. Mas Jairo, ele viu em Jesus a única possibilidade de encontrar salvação para a filha dele que estava à morte. Então, Jairo, ele teve que quebrar todos os seus princípios, ele teve que quebrar os seus conceitos e ele teve que acreditar naquele homem que tinha o poder para ajudá-lo. E outra coisa que acontece de muito curioso na vida de Jairo é que no meio do caminho, uma mulher que tem fluxo de sangue, que naquela época uma pessoa que tinha fluxo de sangue era considerada imunda. No meio do caminho, uma mulher imunda toca naquele homem que era Jesus, que era a única esperança de salvação de Jairo. Se Jairo ficasse preso aos conceitos religiosos dele, ele teria desistido de levar Jesus até sua casa. Naquele momento, foi imprescindível que Jairo abrisse mão de conceitos religiosos para que ele conseguisse a salvação e a ressurreição da filha dele. Então, Jairo era esse homem, o principal da sinagoga, que mudou seus conceitos, porque ele viu que Jesus é e será o caminho, a verdade e a vida. É um texto bem interessante, sugiro a vocês, ok? Amém. 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 No texto de Tiago, a palavra de Deus
está falando sobre a maturidade cristã, né? E ele fala também Então, sobre isso. eu quero justamente pegar este ponto. Ele Então, diz, põe. né, no ponto ali, no último verso. Lê para mim, Ivani, por favor, o último verso do texto de Tiago que você estava falando. É o versículo 4, e fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. É nesse ponto aí que nós vamos nos focar. Nós vamos agora orar exatamente em cima dessa palavra, sabendo que tudo que a gente atravessa, as dificuldades, é bondade de Deus na nossa vida e nos verdade. aperfeiçoar. O texto inicial que eu li, no Salmo 144, ele diz isso, que o Senhor aperfeiçoa, adestra as nossas mãos, né? O Senhor treina as nossas mãos para a guerra. Então, toda dificuldade que a gente atravessa, a gente está sendo treinado, vamos guardar a lição e vamos amadurecer, como um soldado, né? Que treina para quando chegar a batalha ele saber o que fazer. Então, eu quero orar assim, como o livro de Tiago nos orienta, que nós sejamos maduros espirituais, não desesperados espirituais, mas que a gente saiba que o nosso Deus tem o controle, ele tem uma lição nessa dificuldade e a gente adiante vai amadurecidamente usar. E eu vou orar nesse sentido assim, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és o Senhor na vida de cada um de nós. O Senhor tem nos dado essa alegria, esse prazer de saber que ainda que a gente atravesse tribulação, como o discípulo aqui, o nosso apóstolo, Tiago disse, que a gente, mesmo na dificuldade, a gente pode se alegrar, porque a gente sabe que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade. Portanto, a nossa solução sempre virá. Muito obrigada, porque a gente sabe que existe para nós solução, porque nós cremos em Jesus, que ressurgiu, e morte para ele não é problema, não é? Porque ele ressuscitou e ele vivo está para nos socorrer. Muito obrigada, Senhor, por esse espaço virtual em que a gente se encontra. Muito obrigada porque as nossas orações não ficam aqui nas palavras. O Senhor recebe e escuta, resolve e ainda tem propósitos maiores do que a gente pode imaginar. Obrigada porque o Senhor sabe tornar os nossos problemas uma lição para a gente, em que a gente possa ser bem treinado e que a gente possa se tranquilizar. Muito obrigada, Senhor, porque os desafios são grandes, mas as soluções são muito maiores. Obrigada porque o Senhor traz essa solução. E quando não existe, o Senhor torna a existência. E é por isso que a gente quer te pedir que o Senhor visite lá no terreno da casa da Regina, aqueles parentes que lá estão, com relacionamento cortado, Senhor, com atitudes de desprezo, que o Senhor entre ali, que o Senhor corrija essa situação. Que, em nome de Jesus, o Senhor vá mostrando quem está certo, quem está errado, como é que os relacionamentos podem ser saudáveis, Senhor, porque eles sempre foram amigos, sempre foram bons parentes, e que, de alguma forma, o Senhor vá na origem do problema, ou fofoca, ou mal-entendido, eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor não tem problemas para diagnosticar e resolver esses questionamentos. Eu me lembro, Senhor, que todos os seus discípulos o traíram, e ainda assim o Senhor resolveu todos os problemas. Eles continuaram juntos, o Senhor os perdoou, e eles foram excelentes apóstolos. E é isso que eu quero te pedir, Senhor, que o grupo da casa da família da Regina seja assim, um grupo unido, que te conheça e útil ao Senhor. Em nome de Jesus, quero te pedir pela Cláudia, que tem agora muitas dores, Senhor. Ela tem artrite reumatoide, Senhor, e quantas dores, há quanto tempo a Cláudia tem, e agora agravou. Agora o quadro dela está mais extenso, o quadro está mais complicado, as deformidades também. Mas isso não é problema para o Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível.
E eu quero te pedir que o Senhor visite a Gláucia lá naquele leito, num tempo em que ela não pode nem receber visita porque os hospitais estão fechados. Mas o Senhor pode visitar nessa noite, nesse dia. O Senhor pode falar o coração dela, o Senhor pode aliviar o que ela está sentindo, o Senhor pode fazer o corpo dela reagir àquelas medicações, o Senhor pode, com um toque teu, fazer diferença. E nós pedimos isso. Senhor, ajusta as emoções, Senhor, as dores, a sensação de bem-estar, amplia, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus, na vida da Gláucia agora. Quero te pedir pela Débora, pela Juliana, que a tua paz invada o coração delas. Que em nome de Jesus, Juliana receba de ti a alegria, saber que depois de tudo isso, ela é uma pessoa diferente. Obrigada, Senhor, porque depois de todas as cirurgias que ela precisa fazer, todas as recuperações que ela precisa fazer, tomar as fisioterapias, que em tudo isso é o Senhor. E o Senhor preservou esse convênio na vida dela. Muito obrigada, Senhor, porque Juliana é cuidada também pela Débora, porque Débora tem força, tem saúde. Obrigada pela vida dela, pelo marido dela. Agora nós queremos te pedir que haja paz, que ainda que alguma má notícia venha, como essas do convênio, que parecem tão angustiantes, que ela tenha tranquilidade para ouvir, buscar a tua face e ver a tua solução. E nós sabemos que foi tua solução mesmo, porque ninguém fez a intervenção, ninguém poderia demover um convênio de pensar assim, mas o Senhor, antes mesmo dela precisar se mexer, o Senhor já trouxe a solução. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Tu és o Senhor de paz. Agora nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor prepare o nosso coração para ouvir um pouco mais da tua palavra, para nós refletirmos, Senhor, naquilo que tu queres falar aqui. E que haja paz na nossa vida, haja maturidade na nossa vida, para a gente ser um filho teu como o Senhor deseja. Que a gente atravesse os dias na terra, conhecendo bem quem é o Senhor, mas também que a gente possa atravessar da melhor maneira possível. Senhor, os nossos dias de trabalho, os nossos dias de convívio familiar, os nossos dias de convívio com os amigos, que em tudo o Senhor olhe daí e diga: eu amo esses filhos. E que a gente saiba retribuir todo o amor que o Senhor já nos entregou através de Jesus Cristo. Obrigada pelo conforto de falar direto contigo e ver e perceber as tuas respostas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Amém. Vida no segundo livro de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos abrir o segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nesse capítulo, Pedro é aquele apóstolo que a gente sabe que ele é um apóstolo que teve muita dificuldade de sustentar a fé dele, né? Ele dava uns conselhos para Jesus esquisitos, né? Ah, Jesus, imagina, o senhor não vai morrer, não. E Jesus precisava morrer por nós. Para isso Jesus veio, né? Para morrer no meu lugar e no seu lugar. Por isso que a gente não precisa ter desesperos e nem ficar pagando nenhuma penitência, né? Porque Jesus na cruz morreu, ressuscitou e quitou a nossa dívida. Então, Jesus precisava, na condição de homem, morrer e ressuscitar. Mas Pedro estava sempre equivocado, estava na situação, entendendo errada a situação. E Jesus, então, vai amorosamente corrigindo, né? Correção é assim, é amorosa. E Pedro, então, Jesus, quando ressuscita, Jesus faz novamente uma conversa com Pedro, na mesma situação, de frente também para uma fogueira, e ali Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Porque foi diante de uma fogueira que também Pedro rejeitou Jesus. Ele disse: não, eu não conheço Jesus não, né? Imagina se eu vou querer ir para a cruz com ele. Não conheço não. E assim Pedro fugiu. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus volta diante de uma fogueira e pergunta para ele: Pedro, aqui tem um peixinho, a gente está comendo, né, um peixe assado, você me ama?
Perguntou 3 vezes, amorosamente. E Pedro firmemente disse que ele tinha dificuldade, mas que ele cria. Ele amava, ele gostava de Jesus, né? Como um amigo. E Jesus disse, então, você apacente as minhas ovelhas. Né? Então, é nesse sentido que eu quero falar. Eu quero falar como é que a gente dá essa virada, como é que a gente busca essa fé e como é que a gente sustenta a fé. Né? Porque Pedro conseguiu se recuperar dos seus momentos de incredulidade, de dificuldades, né? Principalmente de ver Jesus crucificado. O que ele pensou? Ele esqueceu o que Jesus tinha dito, olha, eu vou ressuscitar. E ele se afastou, foi para o barco pescar, até que Jesus vai, volta e diz, olha, eu estou aqui, sou eu mesmo. E passa 40 dias com eles, e naqueles 40 dias, todos os discípulos que estavam ali, vivos, né, os 11, eles se recuperaram. O Judas já tinha saído do grupo. Então, o que eu quero lembrar é que esse homem, Pedro, ele tinha uma dificuldade com a fé dele, de como manter a fé dele, sustentar a fé dele na posição certa, crendo, sem vacilar. Portanto, ele escreve 2 cartas falando de fé, e ele se preocupa em explicar sobre a fé. Por quê? Porque quando ele teve essa dificuldade, Jesus o ajudou. Agora Pedro escreve para nos ajudar. Então, vamos ler no verso 5, o que é que ele recomenda para que a gente seja um crente maduro, para que a gente seja um filho de Deus maduro, estável, inabalável, né? A fé inabalável. Ele diz assim, por isso mesmo, empenhe-se. Vou ler no verso 4. Dessa maneira, ele nos deu, Deus nos deu Jesus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da mesma natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude de conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e se estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais em consolidar o chamado da eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vê como é que pode? Pedro, então, ele está orientando a esse grupo que está recebendo essa carta como não tropeçar. Por quê? Porque Pedro foi esse homem, né? Pedro foi esse homem que tropeçou na fé, que vacilou na fé. E desespero faz a gente vacilar, falta de visão, né, do futuro para frente faz a gente também desistir. Mas Pedro se recuperou, porque o próprio Jesus o ensinou. E a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é o próprio Deus nos ensinando, porque a Bíblia é um livro escrito por diversos autores, mas todos os autores reconhecem que estavam inspirados por Deus. Então, quem está falando é o próprio Deus conosco. Então, as palavras de Pedro são as palavras de Jesus para nós nessa noite. E o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo, acrescente a sua fé. Conhecer a Deus, reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador e que Ele é o único Filho de Deus, único que é mediador, né, que é essa ponte entre nós e Deus, é básico, porque só Ele morreu, só Ele ressuscitou, foi só Ele que o próprio Deus anunciou que viria e que se ressuscitaria. Mas,
Quando depois que a gente creu, acabou, agora então eu fico pedindo a Deus, e Deus é meu garçom. Eu tenho um problema, eu peço a Deus e Ele faz. Né? Então, quem dirige a vida sou eu. Mas quando a gente é filho de Deus, a gente confia no Pai. E o Pai é que vai dirigir a nossa vida. Porque Ele tem mais experiência, Ele é o Senhor que criou os projetos e os propósitos da nossa vida, e Ele é o Senhor que vai nos receber na eternidade. Então, nós temos que lembrar que a gente não vai fazer pedidos, né, como um pedinte para Deus, que, por favor, coloque uma moedinha de misericórdia e de bondade na minha mão. E a gente também não vai se colocar diante de Deus, Senhor, faz o que eu estou falando, como um filho arrogante, teimoso, que acha que sabe mais do que o pai. Por quê? Porque nós não somos iguais a Deus. O Senhor é muito superior a nós. O Senhor é muito melhor do que nós. O Senhor é muito mais bondoso do que a gente possa imaginar que nós somos. O Senhor é o Pai amoroso que sabe e deseja o melhor para a gente. Então, não tem coisa melhor do que a gente confiar e manter essa amizade muito íntima com Deus. E Pedro, esse maravilhoso homem de que tropeçou na fé, ele nos ensina como sustentar essa fé. Porque nem a fé a gente tem. É Deus quem nos dá a fé dele. Deus quem nos dá. A nossa fé é um problema. A nossa fé a gente recebe e na primeira dúvida a gente larga a fé, a certeza, né? A gente muda de opinião. Mas quando a fé que Deus desce sobre nós, Ele derrama sobre nós, Ele coloca no nosso coração, essa ninguém tira. Por quê? Porque o que Deus dá é presente, é dom. A palavra dom é igual a presente. Então, é muito bom a gente crer, não com o nosso coração, mas com o coração de Deus em nós. É muito bom a gente perdoar, não com o nosso perdão do nosso caráter. É muito bom a gente perdoar com o perdão que Deus nos dá, né? Com o perdão do caráter de Deus, que é esse, perdoa e esquece. Perdoa e não vai cobrar de novo, né? Esse é o perdão de Deus. Então, Pedro está dizendo que nós devemos acrescentar a nossa fé. Ter fé e a ela virtude, ou seja, o melhor de nós, fazer sempre o seu melhor. Ter conhecimento. Então, não é ler e repetir o versículo bíblico, é conhecer, é se aprofundar, é ter um relacionamento com Deus. E também ele diz que à medida que você tem esse relacionamento com Deus, não basta. Eu já conheço Deus, já li a Bíblia várias vezes, está ótimo. Não. Conhecer a Deus, ele disse, a esse conhecer, ou seja, a esse conhecimento, você coloca domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? Sujeite-se. Ou seja, faça o que o conhecimento de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, o que o relacionamento com Deus está dizendo. Então, uma coisa muito simples. A Bíblia diz, ama a Deus sobre todas as coisas. E isso é o mais difícil. É você sempre se lembrar de que Deus está acima de qualquer coisa, inclusive de problemas. Os problemas não podem tomar a nossa vida. O tempo todo a nossa preocupação. Deus precisa estar na nossa vida. E a gente vai botar o problema no lugar certo. Tem hora e dia para a gente olhar e para resolver, né? As nossas emoções não podem estar à flor da pele o tempo todo, mas elas têm que estar entregues a Deus, porque a gente tem outras emoções, tem alegria para viver, tem tristeza, tem hora para chorar, tem hora para se alegrar. O livro de Eclesiastes diz isso, que em todo nós temos tempo para tudo, né? Para tudo. O livro de Eclesiastes diz isso, diz que há tempo para todas as coisas. Se há tempo para todas as coisas, ele bem fala. Há tempo de afastar, há tempo de se aproximar, né? Há tempo de você se afastar, de abraçar, há tempo de se afastar. Então, para tudo há tempo. A própria natureza mostra isso, né? Há tempo de semear, há tempo de colher. Então, nós devemos nos lembrar que, à medida que a gente conhece a Deus, que se interessa em saber o que Deus deseja de nós, ele diz, agora está na hora de se sujeitar ao que Deus deseja.
E Deus deseja que a gente lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sabe quem escreveu essa frase? Pedro. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Né? Pedro foi um que era extremamente ansioso, estava sempre se levantando na frente para falar, para conversar, e, no entanto, o que a gente vê é que o próprio Pedro aprendeu a esperar o próprio Deus, né? O próprio Cristo, ajustá-lo. Então, vamos lá, vamos acrescentar à nossa fé o quê? O conhecimento, o domínio próprio, ou seja, se sujeitar, né? Não aos nossos desejos. Senhor, eu quero que seja assim, faz assim na minha vida. Não, o Senhor faz o melhor na minha vida. Às vezes a gente pede tão pouco, a gente pede só o que é bonzinho. E Deus tem o excelente para nos entregar, né? Depois a gente também vai olhar aqui. Ele diz, acrescente a perseverança. Às vezes a gente tem fé, mas por um minuto. A gente se mantém, né, crendo e se mantém, Senhor, eu vou fazer sim o que o Senhor me pediu. Mas só naquela hora. Depois a gente não cumpre isso. A gente esquece até o que falou. E ele diz, mas acrescente também a piedade. Então, a gente está lá no livro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 7. A piedade. Olha, você pede sempre para Deus te abençoar. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E vai fazer o que com essa bênção toda? Vai ficar superlotado de bênção? Está na hora de ser maravilhoso, de ser abençoador também, né? Mas, acima de tudo, de ser piedoso. Sabe o que é piedoso? É ser aquela pessoa que está sempre diante de Deus fervorosamente. É o fervor, né? É aquele que se mantém e sustenta o seu compromisso com Deus. E depois ele diz, coloque a fraternidade. Fraternidade é aquilo que a Regina falou, né? Que ela está preocupada em ter bom relacionamento saudável, ou seja, em ser fraterno, em poder exercitar o amor sem limites, né? Não é porque o outro quer falar com você que você não tem que desejar falar, né? Não, é se manter em paz e exercitar esse amor fraternamente aos que estão ao seu redor. É você agir com amor mesmo com aquele que não te trata com amor, mas você não sair da sua posição. Algumas pessoas dizem, ele tem o que merece, ela tem o que merece, deixa para lá. Não, faça a sua parte. Eu tenho um exemplo que eu falo sempre. Eu convivi num apartamento, em um edifício, em que eu sempre dava bom dia para um determinado morador, o morador nunca me dava bom dia. E as pessoas me perguntavam assim, mas por que você está dando bom dia? Essa pessoa nunca responde bom dia. Eu falei, mas um dia ela vai responder. Um dia ela vai saber que bom dia é bom. Olha, no final de 2 anos, a pessoa saía no mesmo horário que eu. Aquela pessoa respondeu bom dia. O que significa? Não saia da sua posição. Desejar um dia bom, cheia da bondade de Deus para ela, é o que ela está precisando, né? Então, não deixe de distribuir o que Deus deu a você, a noção de que o Senhor é bom. E depois ele diz aqui, o amor. Veja que ele coloca o amor por último. Ele diz que você acrescenta todas essas coisas e depois o amor. O amor nada mais é do que Deus. Ou seja, você esteja com todos os instrumentos para que a sua fé seja consolidada com o amor de Deus. Não pode ser só esforço de estudar, esforço para obedecer, esforço para ser fraterno, mas tem que ser de coração, tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser com o amor de Cristo. Então, vamos lembrar que dias de dificuldades, dias de tribulação, o Senhor está nos treinando. E se Ele está nos treinando, é preciso ter fé. É preciso lembrar quem Ele é. Quando a gente sabe que Deus é maior, a gente não acha que o nosso problema é grande. Parece até hospital, né? Quando a gente chega lá com a dorzinha na unha, aí encontra uma pessoa infartando, encontra uma pessoa lá, né, com problema de Covid. O que a gente faz? Não, passa na frente. O que é minha unha? Não é nada demais, né? Minha unha inflamada. É a mesma coisa. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Deus tem a solução em projetos maiores. O que a gente está vivendo
é só uma coisa pequena. Por quê? Porque o projeto de Deus na nossa vida é muito bom. É um projeto de bênção. E toda aflição, ela tem dia e hora para acabar. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Cristo já ressuscitou para nos dar vida. E vida em abundância. Então, entrou em algum problema? Tenha certeza, tem hora para acabar. Peça a Deus fé para que você atravesse esse problema vendo Cristo e, quando você menos imaginar, ele terá a solução que Cristo dará. E nem sempre a solução que Deus dá é a que a gente deseja. Por isso não é bom sugerir nada para Deus, não. É bom deixar Deus escolher, porque Deus dá sempre o melhor, o excelente. E a gente, quando pensa que está pedindo o melhor, a gente está pedindo apenas o que os nossos olhos veem. Mas é melhor que os olhos de Deus decidam por nós, o excelente. Né? Então, que o amor de Deus seja consolidado nessa hora, na minha vida e na sua vida. Nós vamos orar aplicando essa palavra ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar agora esta palavra. Nós tivemos duas reflexões. A primeira, que falou claramente da maturidade. Nós temos que ter fé e tranquilidade na hora da nossa aflição. Ter maturidade. E agora nós te pedimos que o Senhor acrescente a nossa fé. Que a gente não fique só no crer em Jesus, porque é maravilhoso. É maravilhoso e é o suficiente para nós sermos salvos. Mas nós precisamos nutrir essa fé, nutrir essa amizade. Precisamos ter domínio próprio, ou seja, desejar os teus desejos e não os nossos. Precisamos ser fraternos, desejar manter o padrão de fé e de amor que o Senhor tem colocado no nosso coração. Desejar que o Senhor seja em primeiro lugar. Desejar que o Senhor deseja seja verdadeiramente a sua opção na nossa vida, o seu melhor, o seu excelente na nossa vida. Por isso, ensina-nos a descansar, a lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque o Senhor sabe resolver. E dá-nos, Senhor, a tua mente, a mente de Cristo na nossa vida, para que nós possamos sempre observar como anda a nossa fé. Porque sem fé no Senhor, ou seja, sem manter a verdadeira convicção de que o Senhor é a solução o tempo todo, fé é manter-se crendo. Fica difícil se nós não nos mantivermos crendo. Nós não queremos ser uma gangorra, nós não queremos ser, Senhor, uma linha, um algodão que vai, uma folha que vai voando. A gente quer ser uma rocha, como o Senhor é. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da rocha. Por isso, Senhor, torna-nos inabaláveis. Acrescenta a nossa fé, a fé que o Senhor já nos deu, que a gente saiba nutrir essa fé, a gente saiba buscar do teu conhecimento. Por isso que o teu próprio Santo Espírito nos ajude a ler a palavra, a compreender, a andarmos juntos, fraternos, como hoje nós estamos aqui. E assim nós também dividirmos uns com os outros, recebermos as orações uns dos outros. Senhor, te entregamos agora, finalizamos essa parte do culto, agradecendo o Senhor, porque o Senhor tem nos trazido aqui. Obrigada porque o Senhor manteve a conexão, ninguém caiu. Obrigada porque a Tereza chegou também aqui na sala, e nós queremos te agradecer por todas as coisas. É no nome de Jesus que nós te pedimos, que tudo que nós ouvimos aqui seja uma prática. Em nome de Jesus, que venhamos a praticar. É assim que nós oramos, com a ajuda do Senhor, porque nós não temos força para isso, mas o Senhor em nós nos faz fortes. Obrigada pelos teus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó Deus, agora nós te pedimos que o teu grande amor eterno, a tua graça infinita em Jesus Cristo e a doce, eterna companhia e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje, agora, eternamente. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Um grande abraço
Grande abraço, uma boa noite. Fica na paz. Um dia bom aí, daqui a 4 minutos, daqui a 6 minutos, um dia bom. É. Boa noite para Boa todos. noite. Deus abençoe. Boa noite, Tereza. Boa noite, Débora. Tchau. Ó, o coraçãozinho, ó. Como é que é, Ivani? Assim? É. Ah. Amém, amém. Tchau. Tchau, queridas. Deus abençoe. Podem sair, eu sou a última.